Viúva da Mega Sena deixa prisão domiciliar em Rio Bonito para cumprir pena em regime fechado. Em Petrópolis, mais um acidente na Rio Branco. Dessa vez, um micro-ônibus perde o controle e atinge mulher na calçada. Delegado pede exoneração do cargo de chefia da Polícia Federal em Macaé. Quarta-feira, 11 de abril, começa agora o SBT Cidade. Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. Eu te faço companhia até o SBT Brasil com as principais informações do estado, da capital, do interior fluminense. E a gente começa falando de novidades sobre o caso Marielle Franco. A Polícia Federal encontrou impressões digitais em munição usada pelos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Veja aí. Os peritos recolheram digitais parciais nas cápsulas encontradas no local do crime. Segundo os investigadores, elas podem ser da pessoa que colocou a munição na pistola 9mm, usada para matar as vítimas. As digitais estão fragmentadas, ou seja, não podem ser comparadas com as que existem em bancos de dados da polícia. Mas a comparação pode ser feita caso algum suspeito seja preso. Dos 9 projéteis examinados, 8 são do lote vendido para a Polícia Federal em Brasília e distribuído em todo o país. A polícia descobriu que esse lote é o mesmo da munição usada em 3 homicídios que ocorreram em Niterói e São Gonçalo. Já a outra cápsula é importada e tem as mesmas características da utilizada num assassinato na região metropolitana. Segundo os agentes, todos os casos podem ter ligação com as mortes de Marielle e Anderson. Na semana que vem, a Divisão de Homicídios vai ouvir outros 2 vereadores sobre o caso Marielle, Jones Moura, do PSD, e Val Ceasa, do PEN. Outros 6 já prestaram depoimento na condição de testemunhas. As investigações começaram num ritmo muito lento e agora, parece que está mais acelerado o negócio, Parece que pistas estão surgindo. Uma hora ou outra, os culpados desse crime vão aparecer. Depois de mais de 15 horas, a Justiça do Rio manteve a prisão preventiva dos 159 presos numa festa no último sábado, na localidade de Santa Cruz. A gente acompanha os detalhes agora, pode rodar? Uma covardia, uma injustiça, eles não merecem estar lá. É tudo inocente, tudo jovem, queria se divertir, moço, por favor, luta pela gente. O choro e a revolta tomou conta dos familiares após receberem a notícia da prisão preventiva. O marido de Michele está entre os presos. Ela disse que ele havia saído do trabalho e foi para a festa e não tem envolvimento com o crime. Apanhou, foi agredido. Não tem lógica, eu deixei uma filha de 4 anos dentro de casa com a minha mãe. Ela chora, mãe, eu quero meu pai. Eu não vou ver mais o meu pai? Meu pai tá onde, mãe? Que trabalho é esse que meu pai nunca chega? Eu vou dizer o que pra minha filha? A imagem que vai ficar numa criança de 4 anos. Antes de saberem do resultado, os familiares fizeram uma vigília na porta do Tribunal de Justiça e cantaram o hino nacional. Este o Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol irmã, gentil, pátria amada, Brasil. A audiência durou mais de 12 horas. A decisão foi divulgada na madrugada desta quarta-feira. O coordenador de defesa da Defensoria, Emanuel Rangel, lamenta a decisão. As pessoas foram a uma festa e se encontram presas. Uma festa que, de uma forma impressionante, só tinha homens, porque só homens foram presos. A festa é o primeiro pagode da cidade onde não tem nenhuma mulher, porque nenhuma mulher foi detida. É uma festa pública. O ativista dos direitos humanos, Clebson Reis, disse que apenas 3 dos detidos não foram torturados. Os presos, eles ficaram 30 horas sem beber, sem comer, e só apenas 3 deles não foram torturados. Ou seja, a maioria deles tomaram soco na cabeça, chute nas costas. E além disso, hoje a juíza de hoje converteu a prisão em flagrante em preventiva para os 159 presos. Isso é um absurdo. A prisão deles aconteceu no último sábado numa festa em um sítio em Santa Cruz, onde a polícia encontrou diversos carros importados, fuzis, granadas e até roupas militares. De acordo com as investigações, o sítio era usado como um quartel-general da milícia, de onde os grupos saíam para agir em outros bairros da zona oeste do Rio. Os familiares dos presos esperam que a justiça seja feita. Nunca se envolveu com droga, com nada. Meu sobrinho nunca se envolveu com nada de errado.
Olha, não sei não, mas eu continuo achando que tem gente inocente detida no meio desse grupo, né? Continua gente aí pagando pelo pato. E olha, um PM reformado foi executado dentro do carro numa praça no Recreio dos Bandeirantes, na capital fluminense. Isso na noite de ontem. Os bandidos fizeram vários disparos, roubaram outro carro e fugiram. As informações com o repórter Fabiano Martinez. Veja aí. O carro do policial militar reformado, um modelo BMW, foi atingido por pelo menos 30 tiros de fuzil. No chão, os policiais encontraram diversas cápsulas de calibre 7,62. A vítima, o subtenente Anderson da Silva, de 40 anos, morreu na hora. Parentes dele estiveram no local do crime. O ataque aconteceu por volta das 8 da noite desta terça-feira, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. A polícia isolou a área para a perícia. Segundo testemunhas, os atiradores estavam nesse carro branco, que foi abandonado logo depois do crime. Para fugir do local, os bandidos roubaram outro veículo próximo dali. A polícia não descarta nenhuma possibilidade, mas pela grande quantidade de tiros, o crime tem características de uma execução. Na ação, uma pessoa foi ferida na perna e levada para este hospital na Barra. A polícia ainda não esclareceu se ela estava no carro do PM ou se fazia parte do bando. A divisão de homicídios investiga o caso. Mais um policial morto no Rio de Janeiro e é mais uma cena comum do nosso cotidiano, infelizmente. A Justiça do Rio decidiu bloquear o uso de um jatinho do presidente afastado da Alerj, Jorge Pisciani. A gente acompanha agora os detalhes. A decisão da Justiça foi cumprida pela Agência Nacional de Aviação Civil. O jatinho está no nome da Agrobilara, uma das empresas de Jorge Pisciani. As investigações apontam que Pisciani usou a empresa para lavar dinheiro ilegal com a compra e venda de gado. O avião já estava apreendido pela Justiça Federal. Com a decisão, a família Pisciani não pode usar nem vender o jatinho. Pisciani cumpre prisão domiciliar desde o final de março, após o Supremo Tribunal Federal decidir aceitar o pedido de defesa do deputado que alegou problemas de saúde. Só me faltava essa, né? O cara já não está mais no carro, continuar utilizando o jatinho. Impossível, né? Impossível. Agora, o Supremo Tribunal Federal autorizou a transferência do ex-governador Sérgio Cabral de Curitiba para um presídio no Rio de Janeiro. Pois é, ele vai estar de volta já já. Fabiano Martinez tem os detalhes. Conta aí, Fabiano. A segunda turma do STF aceitou o pedido da defesa do ex-governador. Com a decisão, Cabral deve voltar para o presídio de Benfica até a próxima sexta-feira. Preso desde novembro de 2016, Cabral foi transferido para Curitiba em janeiro por causa de regalias verificadas nos presídios cariocas. Na cela de Cabral, na cadeia pública de Benfica, procuradores do Ministério Público Federal encontraram camarão, queijos importados e até bacalhau. Os ministros também criticaram a maneira como foi feita a transferência de Cabral, principalmente pelo uso de algemas e correntes nas pernas dele. Gilmar Mendes, relator do caso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski votaram a favor do retorno para o Rio. Apenas o ministro Edson Fachin foi contra o pedido. Celso de Mello não participou da sessão. Obrigado, Fabiano, pelas informações, né? Tá aí. Então, ele, um bom filho, a gente pode dizer que é um bom filho? Não sei, né? Acho que não, né? Seria um mau filho a casa torna? Como é que é o ditado? Acho que é isso aí, né? Vai estar de volta daqui a pouco Cabral aí. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Você vai ver que a viúva da Mega Sena vai deixar prisão domiciliar para cumprir pena em regime fechado. Eu te conto já já. Muito bem, já estamos de volta. Olha, a Justiça determinou a prisão de Adriana Almeida, conhecida como viúva da Mega Sena. Ela cumpre prisão domiciliar em Rio Bonito desde 2016, quando foi condenada pela morte do marido dela, René Sena, milionário ganhador da Mega Sena, assassinado em 2007. Vamos à redação falar agora com a Bárbara Storck. Babi, muito boa noite. Já vai abrir aqui a janelinha para a gente. A viúva negra, né, ela vai sair de casa para viver no Chilindró, é isso mesmo? Oi, Salu, boa noite a todos. Pois é, vai sim para o Chilindró, viu? Segundo a Justiça, no caso da viúva, o recurso de protesto por novo júri não foi aceito
pela 2ª Vara de Rio Bonito. A decisão foi mantida pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, esgotando a discussão em 2ª instância. Adriana Almeida foi condenada em 2016 a 20 anos de prisão e desde então, como você disse, cumpria pena domiciliar em Cachoeiras de Macacu. René Sena ficou milionário em 2005, ganhou 52 milhões de reais da Mega Sena, começou a namorar Adriana em 2006 e foi morto por homens encapuzados em 2007, Salu. Valeu, Bárbara, pelas informações. Então quer dizer que a Dondoca vai sair de casa, vai para a cadeia, não entendo esse negócio de prisão domiciliar, né? Mantenha a janela aqui, a gente vai agora subir a serra. A Polícia Civil prendeu o suspeito de envolvimento na morte do mecânico Edson Calixto Gomes em Porto Real, no Rio de Janeiro. Ele foi morto em plena luz do dia, nessa segunda-feira. Vamos à redação, Tassiana está aqui. Conta mais detalhes, tá? Se a polícia conseguiu desvendar o crime, então. Sim, Salutiel, a polícia continua investigando o caso, mas só com as imagens das câmeras de segurança do local do crime já foi possível identificar o autor dos disparos. Segundo a polícia, o jovem de 21 anos que foi morto teria levado o assassino de bicicleta até o local do crime. O mentor seria um adolescente de 17 anos que está foragido. O suspeito foi preso em casa com 7 trouxinhas de maconha, dinheiro e 2 celulares. Ele vai responder por tráfico de drogas e por participação no homicídio. A polícia acredita que a causa do crime tenha sido a disputa pelo tráfico de drogas na localidade. Salutiel. Ok, obrigado, Tassiana, pelas informações. Está aí a polícia agindo, né, no combate à criminalidade. Tem que ser assim, cometer o crime, tem que ter punição. Pena que foi um adolescente, nesse país não tem cadeia para adolescente, né? Porque adolescente é sempre vítima da sociedade, não sabe o que está fazendo, mas na hora de colocar a arma em punho e atirar e tirar uma vida, ele sabe muito bem o que está fazendo, né? E olha, em Macaé, a Polícia Federal deve ter nos próximos dias a nomeação de um novo delegado titular. Isso porque Felício Laterça, atual chefe da PF, pediu exoneração do cargo e retorna para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Quem tem as informações sobre isso é a repórter Bárbara Storck. Veja aí. Felício Laterça pediu exoneração do cargo de chefe da Polícia Federal em Macaé. O anúncio foi feito na manhã de ontem. Ele deve retornar para a superintendência da instituição que fica na capital. Laterça é alvo de denúncias do Ministério Público Federal, que investiga possível envolvimento político na nomeação dele para a chefia da Polícia Federal de Macaé. Em coletiva realizada em fevereiro deste ano, Laterça negou as acusações e chegou a dizer que não estava sendo investigado. Eu tenho 28 anos de serviço público. Sou ficha limpa. Não tenho qualquer anotação disciplinar na minha ficha. Não há investigação por parte do Ministério Público. O nome do futuro delegado da Polícia Federal de Macaé ainda não foi definido. Uma decisão que causou bastante polêmica, né? Uma vez que, como disse ali na reportagem, ele está sendo investigado aí, né? Pelo Ministério Público Federal. Bem, vamos acompanhar e continuar acompanhando. Ele se defende das acusações do MPF e a gente continua acompanhando o desenrolar dessa história. Olha, os acidentes na Avenida Barão do Rio Branco, em Petrópolis, continuam frequentes. Ontem, uma mulher de 41 anos que andava na calçada ficou ferida depois de o motorista de um ônibus perder o controle do veículo e bater contra um poste. A gente acompanha agora com o Carlos Miranda. Veja aí. Uma via sinuosa e perigosa, seja para o motorista ou para o pedestre. Os caras perdem a noção, passam aqui muito rápido, dependendo do horário. Na Avenida Barão do Rio Branco, no centro de Petrópolis, os acidentes de trânsito são constantes. Ontem à tarde mesmo, um ônibus bateu contra um poste e ainda atingiu uma mulher que estava na calçada. O motorista teria passado mal na direção. Ele e a mulher foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e não correm risco de morte. Rafael passava na hora e por pouco não foi atingido pelos fios de luz. Eu vi um feixe de eletricidade, não, feixe verde do meu lado e tomei um susto. Aí eu olhei para trás e vi o ônibus batido no poste, né, destruiu o poste, o ônibus também destruído, aí todo mundo parando, filmando e tal, aí aquela bagunça e me assustei bastante, né? Esta moradora conta que não é a primeira vez que acontece um acidente no local. Esse poste aqui já sofreu vários problemas aí, muitos acidentes mesmo. Minha cabeleireira mora ali,
Ela disse que praticamente toda semana tem um acidente. Em 2017, dos 598 acidentes atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Petrópolis, 37 foram na Avenida Barão do Rio Branco. A via tem uma ciclofaixa demarcada e é local de caminhada dos petropolitanos. Mesmo assim, quem passa por aqui diz que tem medo. Os carros passam correndo muito? Passa bastante, né? E não respeita a faixa aqui. Não respeita. Os alertas para os motoristas estão na pista e nas placas instaladas ao longo da via. Mesmo assim, a alta velocidade na Avenida Barão do Rio Branco ainda é comum. O que talvez pudesse evitar isso seriam os radares, mas desde setembro de 2015 eles estão desligados. Os radares ainda, respeitavam e ir mais devagar, mas agora que sabe que não está ligado, estão acelerando bastante, bem perigoso mesmo. É um trecho perigoso aí de Petrópolis, que merece a atenção das autoridades de trânsito, mais sinalização, redutor de velocidade, para a gente não continuar tendo acidentes desse tipo aí. Muito bem, você está ligado aí nas informações da sua região. Tem notícia de última hora chegando agora para a gente. É acontecimento que foi agora há pouco, nossa redação já apurou. Temos um VT e a gente acompanha agora, veja só. A determinação veio do Tribunal Superior Eleitoral após julgamento na noite de ontem. O atual prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Baltazar, vai ter que se afastar do cargo e a cidade vai passar por nova eleição para definir o chefe do executivo. Tudo começou com uma denúncia que saiu daqui do TRE de Rio das Ostras em 2008. Na época, Carlos Augusto foi repreendido pela Justiça Eleitoral por causa de uma situação que aconteceu durante um culto evangélico. O caso foi classificado como abuso de poder econômico e político nas eleições. A lei determinou que Carlos Augusto deveria ficar inelegível por 3 anos. Mas em 2010 surgiu a lei da ficha limpa e esse prazo passou para 8 anos. Um culto evangélico que foi feito comemorando o aniversário de Márcia, minha esposa. Eu cheguei no final, eu estava chegando no finalzinho e o pastor falou, faltam 15 minutos. Isso originou, faltam 15 minutos, o prefeito Carlos Augusto vai falar, isso originou este processo, porque na época os meus adversários políticos fizeram a denúncia dizendo que era um comício eleitoral dentro de uma igreja. Carlos Augusto venceu as eleições para prefeito no dia 2 de outubro de 2016, 3 dias antes de encerrar o prazo de inelegibilidade que foi até 5 de outubro do mesmo ano, o que levou o Ministério Público e a coligação adversária a entrarem com recursos no TSE, revertendo o registro de candidatura de Carlos Augusto. Eu era deputado estadual e disputamos essas eleições com o registro aprovado pelo TRE do Rio de Janeiro. A nova eleição ainda não tem data para acontecer. O presidente da Câmara Municipal, Carlos Alberto Afonso Fernandes, do PSB, aguarda a determinação da Justiça para assumir a prefeitura interinamente. Mas, de acordo com um advogado, mesmo tendo sido afastado do cargo, Carlos Augusto poderá, de forma legal, concorrer novamente ao cargo de prefeito. Ele pode, sim, lançar o nome dele às convenções. Se for aprovado o nome dele, ele vai poder concorrer, inclusive, vai poder realizar todos os atos de campanha, porque existe um artigo, o artigo 16 da Lei 9504, que dá essa possibilidade do candidato concorrer sub júdice, né? No julgamento de ontem, o próprio relator deixou antever nas razões do voto dele que o candidato Carlos Augusto, ali, né, acho que era recorrido, ele poderia concorrer. A seguir, animais maltratados em Cabo Frio ganham um novo lar. Te conto daqui a pouco. Lembra dos animais resgatados em situação precária em Cabo Frio que a gente mostrou aqui? Então, parte desses animais ganhou um novo lar. E a Bárbara Stork é quem vai contar pra gente. Vamos para essa câmera aqui, vamos abrir a janelinha aqui. O Cadu hoje está com a gente. Babi, uma parte desses animais já ganhou um novo lar. Conta pra gente quais foram esses animais e para onde eles foram levados. Oi, Salu. Pois é, os porquinhos conseguiram um final feliz, viu? Como a gente pode ver aí nas imagens, eles foram encontrados em situações completamente inadequadas, dentro de uma geladeira, inclusive, e eles foram doados para 2 sítios. Os proprietários se comprometeram, assumiram um compromisso de não venderem e nem matarem os animais
para o consumo próprio. Os outros animais que foram resgatados também logo devem ser entregues para novos donos. Eles vão ficar disponíveis em feiras de adoção da prefeitura, mas por enquanto eles permanecem no canil municipal. O problema, Salu, é que o canil municipal já está lotado. Tem capacidade para abrigar 40 animais e está com 150 animais. Por causa disso, um projeto de ampliação para o canil foi até aprovado para a prefeitura, mas também pela prefeitura, mas também não há previsão para o início dessa obra, Salu. Ok, Babi. Obrigado aí pelas informações. Os porquinhos aí, uma vida mais digna, né? Estavam todos amontoados em um espaço muito pequeno, em refrigeradores velhos, não era isso a situação? Eu vou te contar, né? Era muita crueldade com esses animais. Vamos girar pelo interior do estado, vamos saber o que também é informação em outras cidades. Acompanhe só. O ex-PM e antigo integrante de um grupo de extermínio da Baixada Fluminense que atuava como pastor foi preso na manhã desta terça-feira. Renato Gomes, de 75 anos, participou de pelo menos 30 homicídios e foi condenado em 2004. Ele foi localizado em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio. 3 homens de 45, 54 e 58 anos foram presos com 15 quilos de maconha na noite desta terça-feira na RJ 124, em Rio Bonito. A operação foi em conjunto entre o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Federal. Segundo os agentes, o trio estava em 2 carros e seguia para a Armação dos Búzios, na região dos Lagos. 4 homens foram detidos no bairro São José, em Cantagalo, na região serrana do Rio, após uma denúncia de tráfico de drogas. Eles foram detidos na noite desta terça-feira com 2 trouxinhas de maconha. Já na casa de um dos acusados, a PM apreendeu mais droga, 2 facas, 2 tesouras e 20 sacolas para embalar as drogas. Os suspeitos foram autuados por tráfico e associação ao tráfico. Tá legal então? Terminou nosso tempo? Acabou? Que pena! Passou muito rápido, mas amanhã tem mais, na sua quinta-feira. Vem chegando aí o SBT Brasil, olha, cheio de notícias do nosso país e do mundo. Bira, liberando aqui, olha, nossos contatos aí, nossos canais na internet e nas redes sociais. Não deixe de participar. Tchau, até amanhã.